Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas à aula 13 de Sociologia do professor Peter Beck e do Thomas Luckmann, aqui na sua parte 1. Eu sou o professor Jorge e vou conduzir essa aula com vocês. Vamos iniciar aqui, então, fazendo um resgate. Por que estamos vendo o Tratado da Sociologia do Conhecimento propostos por esses dois autores? A resposta é porque eles são os pensadores que vão fundamentar a base da geração de um conhecimento dentro da sociologia. Então, se nós estamos, por exemplo, usando Emile Durkheim, dizendo que ao nascermos, lembra que o professor deu aquela atividade sobre buscar um fato específico que aconteceu anterior ao nosso nascimento. Pois é. Então, o que o professor estava querendo fazer com essa atividade? Mostrar para vocês que ao nascermos as coisas já estavam prontas. Então, a base sociológica para essa consideração, ela vem por meio aí da sociologia do conhecimento, que vai dizer, agora avançando, né, as teorias, dizendo que nós nascemos e o mundo está pronto, só que quem é que foi que construiu? Então, esse questionamento ele é específico da tese do Luckmann e do Bergman. Então, eles vão responder dizendo que a sociedade ela vai ser socialmente construída e não tem nada de princípio natural nisso. Então, não tem ideias na natureza. O que tem são comportamentos de grupo que vão formando pensamentos, vão formando ideias sobre como é que nós funcionamos. Então, isso ele organiza em conceitos. O primeiro deles é exatamente o conceito de externalização. Então, o que é externalização? É quando eu, ao chegar no mundo, estou lendo este meio e vou incorporando formas de pensar, formas de sentir e que vou entendendo, olha, como que isso chegou a mim? Porque se a sociedade ela é socialmente construída, quem são os construtores? Então, aqui a gente pode falar das várias organizações do grupo, a família, a gente pode falar, de repente, do grupo do trabalho, dos amigos, são grupos formados que nos trazem pensamentos específicos e também formas de sentir. Então, o sentimento ele vai ser condicionado ao que eu chamo de saída de casa. Então, externalização é quando eu fui ao mundo, de fato, viver, né? Tem um conceito de vida social ali, e aí eu tive contato com várias formas plurais, portanto. Então, esse é o primeiro conceito aí do Tratado da Sociologia do Conhecimento. O segundo deles é a objetificação. O que é isso, né? Então, quando eu estou olhando para essas formas específicas de pensar, de sentir, entendendo que elas se manifestam nos grupos, eu vou me perguntar como que isso acontece. A resposta, os autores vão dizer que é a seguinte: olha, as formas de pensar e as formas de sentir, elas serão manifestadas na sua linguagem e no seu comportamento, e isso dita parâmetros sociais. Isso será, mais tarde, certamente, institucionalizado nas artes. Então, por exemplo, uma das artes que é a música, você pode pensar, a música lhe desperta sentimentos específicos, não é isso? Então, isso é um condicionamento de uma produção social agindo sobre você. Então, só um exemplo aqui para a gente ter bastante claro. O terceiro conceito aí seria o de internalização. Claro que ao ouvir uma música eu posso sentir algo e eu posso rejeitar este algo. Então, não estou falando que nós somos uma espécie de esponja que a tudo absorve. O professor está dizendo que há processos de, primeiro, externalização, meios, que são os comportamentos institucionalizados, por exemplo, a língua é uma instituição, e aí nós entramos no mundo do interno, que é o mundo do indivíduo, e aí nós entendemos, então, se os indivíduos aqui e agora, eles podem aceitar, ter uma espécie de consciência e uma forma própria de ler, interpretar o mundo. Então, entende o conceito de externalização, objetificação e internalização como conceitos principais do Tratado do Conhecimento, da Sociologia do Conhecimento do Bergman e do Luckmann. Outros conceitos que estão aqui também. Pensa, se agora eu internalizei dadas formas de pensar, dadas formas de manifestação artística, agora o que eu posso ter? Um hábito. Então, eu posso, a partir disso, ter ações repetidas. Então, eu vou criando cultura com isso. O que é criar cultura? Cultura é você conseguir colonizar pessoas em semelhante raciocínio, em semelhante pensamentos. Então, a habitualização de dado comportamento gera, né,
a partir aí de parâmetros repetidos. Então, o que é habitualização? Ações repetidas, que vão necessariamente alcançar um parâmetro. O que é parâmetro, professor? Referência. Então, todas as vezes que você ver alguém que você se identifica, você tem que lembrar desta aula e falar, olha, essa é uma referência para mim, porque eu me identifiquei com o que está sendo falado. Então, a partir disso, eu crio hábitos específicos de acordo com aquela identificação. Outro ponto aqui, conceito de institucionalização. O processo, olha só, de implantar uma convenção. Aí a gente pode pensar, olha, eu gosto, por exemplo, muito de comer batata frita de repente com ketchup. Aí você fala, então isso foi um hábito internalizado e eu repito isso sempre que eu posso. Então virou um parâmetro e um estilo de vida para mim. Agora, se a gente pensar, será que esse hábito de comer a batata frita dessa maneira será necessariamente institucionalizado? Não será necessariamente, mas pode vir a ser. Então, o que seria a institucionalização desse modo de consumo da batata? Seria termos lá uma política pública, por exemplo, por parte do Estado, que vai recomendar que a batata, por ser um patrimônio nacional, enfim, do Brasil, tem que ser consumida dessa forma. A mesma coisa é com o vinho, não é isso? O vinho foi elevado a um produto de representação nacionalista portuguesa. Então, o modo correto de se tomar o vinho, de repente, pode vir uma recomendação das instituições que temos ali, né? Então, é só um exemplo. Um hábito, ele pode ser manifestado, então, portanto, no grupo, mas ele pode adquirir uma repercussão maior quando se institucionaliza. Outro conceito, o de realidade. Olha só, uma qualidade inerente ao fenômeno, a qual reconhecemos que essa qualidade é associada ao fenômeno, independentemente da nossa vontade. Então, o que é isso? Independentemente da nossa vontade. Quando a gente tem uma institucionalização, nós temos uma validação do comportamento, não temos? Então, uma validação massiva. E isso vai independer da nossa vontade disso acontecer, porque os grupos vão começar a fazer as suas trocas e quando a gente menos percebe, se institucionalizou. Então, é independente da nossa vontade. Não há uma anuência social em que as pessoas vão aceitando isso expressamente, falar, eu concordo, eu discordo, e que isso será obedecido. Não é verdade. O que vai acontecer é que a dinâmica do grupo vai ditar como que a institucionalização vai acontecer. E isto é o conceito de realidade, porque é assim que acontece, não é isso? A última conceituação, agora eu acho que fica muito mais fácil de compreender, que é de conhecimento, nós vamos afirmar a seguinte frase, olha só, fenômenos são reais, simples assim. Então, o que nós vamos concluir com o tratado do conhecimento é de que você tem uma base que ela é socialmente construída e esses fenômenos são inegáveis, eles são reais, eles acontecem porque nós temos várias teses dentro da sociologia que vão fazer esse resgate e comprovar, enfim, que de fato a dinâmica social apresenta esse fundamento. Por isso que é importante entendermos o professor Thomas o Luckmann e o Bergman, tá certo? E aí o professor vai pedir aqui para vocês olharem para essa figura e entender que a sociedade ela vai ser, então, socialmente construída e essa realidade, que é o que vemos, ela será alvo aí de alguns processos. O primeiro de externalização, que já falamos, o segundo de objetificação e o de internalização. Aqui a gente consegue compreender que eu aprendo quando eu estou em um grupo, eu manifesto a minha vontade pela minha linguagem, pelo meu comportamento, que podem ser alteradas, e eu tenho um processo interno, que é esse processo de perceber, de rejeitar, de concordar, discordar, então, de criar o hábito ou de rejeitar o hábito. Então, é basicamente passar por essas três dimensões aqui, e sempre lembrando que esses processos não são passo 1, passo 2, passo 3, acabou, e, enfim, eu internalizei uma norma social e é isso, e pronto. Não, eles são cíclicos, eu posso a todo momento me reformar, eu posso a todo momento me apropriar de leituras, eu posso a todo momento, não é isso? Ali, criar a minha própria consciência. É isso que a tese do Luckmann vem propor. O professor deixa aqui no Educa uma leitura complementar, que também está exposta aqui no nosso slide.